1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler um trecho um pouco mais amplo hoje. Versículo 20. 15, 20. Primeira carta que São Paulo escreve aos Coríntios. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Palavra do Senhor. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Agora vão comigo lá para o versículo 50. Palavra do Senhor. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos ou dormiremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada ou tragada, dependendo da versão, pois foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão ou o teu poder de ferir? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem sentar, amados. Eu venho trabalhando com vocês este capítulo 15 de 1 Coríntios, um culto antes da ceia, e depois 3 mensagens posterior à ceia, e domingo próximo, onde então estaremos aqui outra vez celebrando o nome santo do Senhor, em memorial de ceia. O versículo 58 será o nosso tema também, e é um versículo que eu guardo ele desde sempre. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E este capítulo 15, como eu falei para vocês, caso de fato a igreja esteja perdida acerca de alguma coisa em relação ao que Cristo fez por nós, basta tão somente a gente voltar para este capítulo 15 e com muita facilidade, com muita naturalidade, nós vamos compreender qual é a proposta de Deus para com a igreja de Cristo na face da terra. Amém? E voltando para este tema, irmãos, ressurreição de Cristo é real. Pegando a mesma proposta de vida, morte e ressurreição de Cristo, a Bíblia ela nos traz 2 afirmações em que não podemos fugir dela. O interessante é que a palavra de Deus também, ela nunca vem para tentar convencer o homem, mas ela vem como sendo a narrativa da ação do próprio Deus acerca de todas as coisas. E a primeira afirmação de Deus, ou a primeira afirmativa de Deus, por sua palavra mesmo, está logo no Gênesis 1, no versículo 1 também, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esta é a primeira afirmação de Deus, ou da palavra de Deus. Se crermos nisto, é uma afirmação bíblica. E se não crermos nisto também, continua sendo uma afirmação bíblica. A segunda afirmação é esta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E assim como esta primeira afirmação, esta primeira afirmativa, se
Crermos nisto é uma afirmação bíblica, e se não crermos, ainda continuará sendo uma afirmação bíblica. O mesmo que atestou Deus criando os céus e a terra, é o mesmo que atestou que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, o Espírito Santo. E a razão de estarmos aqui, e a razão de termos crido no Evangelho, é porque de fato isto, de alguma forma, impactou os nossos corações, a nossa mente, a nossa consciência, e esta é a proposta central da palavra de Deus. O Deus que cria todas as coisas e o Deus que ressuscita Jesus dentre os mortos. E não temos como fugir desta realidade, e este capítulo 15, principalmente do versículo 20 até o final mesmo, nos traz justamente esta proposta. Eu trouxe como pressuposição desta pregação: Cristo ressuscitou, se tornando o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para a vida eterna. Depois os que são de Cristo, na sua vinda, ressuscitarão ou ressurgirão, e nós, os que estivermos aqui vivos, do ponto de vista que Paulo está escrevendo, seremos transformados. A narrativa bíblica paulina ainda nos traz, posterior a isto, depois virá o fim. O reino será entregue ao Pai e a morte será totalmente aniquilada. Este capítulo 15, então, está nos trazendo justamente isto, esta compreensão daquilo que nós temos em nós como a garantia de vida eterna, que é a ressurreição de Cristo. E partindo da primeira mensagem aqui, uma semana antes da ceia, no mês passado mesmo, ou a última semana, uma semana antes da ceia mesmo, nos trazendo esta proposta de que de fato Cristo ele viveu, Cristo morreu e Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se nós pararmos para tentar questionar esta posição, é questionar aquilo que não se questiona, é tentar ponderar aquilo que não se pondera, é tentar olhar para a possibilidade da existência de Deus e desabilitá-lo e desacreditá-lo. Ainda lembro de ter falado que se de fato a gente tem dificuldade para crer que o homem foi feito do pó da terra, porque a Bíblia está narrando isto, e Deus soprou nas suas narinas fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente, mas temos facilidade de crermos na teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Tem alguma coisa errada em nossas vidas. Aquilo que a ciência atesta é aquilo que não se mede e nem se dimensiona pela fé, mas aquilo que a ciência não atesta, porque ela tem o seu limite, é aquilo que a gente entra e se dimensiona pela fé. E a Bíblia diz que nós somos criados assim, não tem como contestar esta proposta, e não tem como pensar em outra possibilidade. E ainda que tivesse encontrado o elo perdido, a transição do primata macaco para o homem, aquele meio macaco, meio homem, ainda que encontrasse este personagem, sobretudo, ainda a palavra de Deus seria verdadeira no meu coração. E partindo do pressuposto bíblico, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque isto é o conceito de fé, esta é a realidade de fé. E as evidências, irmãos, as evidências da criação da terra está aí para todos ver. Basta você olhar para o sol, basta você olhar para o dia, basta você olhar para todas as obras criadas, basta tão somente você parar para contemplar tudo aquilo que nós chamamos de uma cosmovisão, uma visão do cosmos, uma visão do espaço, uma visão do que é belo, uma visão daquilo que tem a sua perfeição. O sol que nasce no momento certo, que se põe no momento certo, a terra que tem a sua rotação, a sua translação, que dentro do período certo, ela não só gira em torno de si mesmo, como em 365 dias, ela tem um giro em torno do sol. A gente chama isto de um período de ano, um ano que se passou, e a gente chama este período de girar em torno de si mesmo, período de 24 horas. Então não tem como a gente pensar numa situação do acaso, permitir que tão perfeição acontecesse dentro disto que nós chamamos de cosmovisão ou cosmologia, não é? As evidências da criação da terra estão aí, para que todos vejam, mas as evidências da ressurreição de Cristo Jesus,
requer fé por parte dos seus ouvintes. Você pode contemplar a natureza. Você pode ver aí e perceber o sol se pondo, nascendo. Você pode perceber um período aí de 24 horas. Você pode perceber um período de 365 dias. Perfeito, isto já é inquestionável do ponto de vista científico, mas quando se volta para Cristo, a ciência nega. A palavra de Deus afirma. E o cristão deve crer. Porque é uma mensagem que requer da parte daquele que ouve a possibilidade de aceitar, de crer. Talvez porque a Bíblia está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez porque o escritor de Hebreus está propondo justamente isto. Fé não para testar a veracidade, porque não preciso de fé para testar que Deus é verdadeiro, mas preciso de fé não necessariamente para crer nos fatos acontecidos, mas fé como benefício para a minha alma e fé como possibilidade da minha salvação. Então, se Cristo ressurgiu dentre os mortos, e a palavra de Deus afirma, eu creio. E se a palavra de Deus atesta isto, e se o Espírito Santo tem colocado isto na minha vida, no meu coração, a ponto de crer pela mensagem lá atrás, e a ponto de poder trabalhar esse conceito de fé dentro de dom e dentro da ação do Espírito Santo, mas sabendo que a fé primeira foi o simples ato de crer, sobretudo é isto que eu proclamo, e é isto que eu vivo, e é isto que eu atesto, e é isto que eu não quero furtar da realidade da pregação do Evangelho da Paz. Por exemplo, o Papa Francisco, ele crê, e ele já pregou, e ele anuncia que de fato a criação lá de Gênesis, por exemplo, é um contexto de metáfora, porque ele também é evolucionista, porque ele crê que as coisas evoluíram do nada, ou da água, ou de um componente unicelular, de uma ameba. Mas é o Papa. E se ele continuar, ele vai criar uma bula papal e falar, olha, o livro de Gênesis é metáfora, porque o homem não saiu daquilo que a Bíblia diz que saiu, mas eu sou cristão, protestante, que pega a palavra de Deus como realidade central, que vivo a palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus, que prego a palavra de Deus, que não tenho em mim nenhuma proposta de cumprir dogmas, mas cumprir aquilo que a Bíblia traz como sendo veracidade. E a Bíblia está falando do Deus que criou todas as coisas, mas a Bíblia está falando também do próprio Cristo que ressurgiu dentre os mortos, e quando ele faz isso, ele está fazendo para que eu possa ter a certeza e a garantia da minha própria salvação, da minha própria vida eterna. E Paulo está falando, ele é o primeiro que ressuscitou para viver eternamente, e nós, posteriormente a ele, seríamos aqueles que haveríamos de ressuscitar, porque ele é a primícia dos que dormem, e nós viríamos logo por sequência. Então muitos irmãos, como falei para vocês, já estão desfrutando da presença de Deus, e eu não quero aqui estar perdendo tempo para falar que Deus te prospera, para falar que Deus cura as suas enfermidades, que Deus cura os seus traumas existenciais, porque tudo isso é uma mensagem que tem uma dimensão mais material do que espiritual. Estou aqui afirmando, Cristo ressurgiu dentre os mortos, e se Ele ressurgiu, temos que ter fé o suficiente para também termos o galardão da vida eterna, porque sei que este que surgiu dentre os mortos também, Ele é poderoso para me redimir, para me resgatar e para me trazer vida. E não esta vida vital, não esta vida meramente orgânica, mas vida do ponto de vista de quando eu deixar de viver aqui na face desta terra. Entendem isto? Jesus, ele ressuscita dentre os mortos. Quando o apóstolo começa a trazer os fatos da ressurreição de Cristo, ele o faz a fim de sabermos, nos posicionarmos acerca do reino de Deus. Então aqui não é um palco, aqui eu não sou um ator, um autor, eu não sou ninguém, isso aqui é um púlpito, e eu sou tão somente, nesta compreensão daquilo que é proposto pela Bíblia, instrumento de Deus para anunciar a palavra de Deus.
Vocês não são plateia. Vocês não estão aí passivamente olhando para cá para saber se em dado momento poderão glorificar ou não, mas vocês são participantes junto comigo de uma celebração, de uma adoração, de uma possibilidade de crer na existência não só do Deus que criou todas as coisas, mas de saber que também Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos trazer e atestar a certeza, nos trazer a garantia de que também um dia ressuscitaremos dentre os mortos. Tenho que saber me posicionar dentro do reino de Deus. Jesus, ele não foi indisposto para comigo. Eu não posso ser indisposto para com ele. Jesus, ele não protelou, não postergou a possibilidade de ir à cruz. No momento certo, ele se fez homem. No momento certo, ele foi cravado em uma cruz pelos nossos pecados. Logo, também não podemos postergar e nem ficar empurrando com a barriga, como sendo uma possibilidade de ser alguém que supostamente enquadra dentro do conceito da fé cristã, mas que não traz em si a veracidade de fatos. E o fato primeiro, Deus criou os céus e a terra, mas o fato primeiro que importa para a nossa salvação, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Fato segundo, irmãos, logo todos quantos creram na ressurreição de Cristo, também um dia haverão de serem ressuscitados por este que abriu as portas. Salmo 24 é um bom salmo quando você tem consciência desse salmo, e nós cantamos aqui: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Você pega o Salmo 24, você pega Mateus 16, 18, e depois você desce para a carta que Paulo escreve aos Efésios, e você vai ver uma mesma possibilidade. É o Cristo que morreu, é o Cristo que desceu no mais profundo do inferno mesmo, é o Cristo que desbancou as estruturas do inferno, levou o cativo que estava cativeiro, deu dons aos homens e ressuscitou para nos justificar. E é certo que então um dia ele também voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que de fato compreendem e que vêm trazendo a garantia da salvação, mas que vêm também sabendo se posicionar dentro do reino de Deus. Tomar postura, ser santo, ser adequado, coerente. Alguém que proclama, alguém que anuncia, alguém que não se envergonha do Evangelho, mas que fala: sim, Cristo ressurgiu dentre os mortos. Logo, é uma mensagem para ser levado para fora da igreja também, para ser atestado e levado para proclamar: sim, ele ressuscitou e ele vai voltar. E esta é a mensagem que nós devemos trazer no coração. Mas quando a gente tem este posicionar do reino, muitas coisas esclarecem em nossa vida. Quando você se posiciona no reino, você começa a perder dúvidas. Quando você não se posiciona dentro do reino, você vai encontrar crentes cheios de dúvidas, temores, pavores, insegurança, desconfiança, sem zelo, sem comportamento adequado, sem postura adequada, sem adoração adequada, sem santificação adequada, aquela que se enquadra dentro do padrão do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, que nos santificou pelo sangue, que nos santificou pela lavagem do sangue. Então cabe a cada um de nós sabermos nos posicionar e de alguma forma também compreender que o ser humano, ele vive uma tragédia, e quando se prega a ressurreição de Cristo, é como se Cristo estivesse querendo, ou é Cristo querendo quebrar esta tragédia na sua vida. O problema é que o homem lá de fora vive uma tragédia. O homem aqui de dentro, ele não pode viver tragédia. E quando o homem aqui de dentro começa a viver tragédias, tragédia pessoal, a tragédia do relacionamento e muitos outros tipos de tragédia, começa a viver alguma coisa insuportável, insustentável, e a credibilidade da ressurreição de Cristo cai por terra. Primeira tragédia, irmãos, quando a gente vai trabalhar nesse conceito da tragédia, a gente vai trabalhar a tragédia da queda.
E gente falando de tragédia, então você trabalha assim Adão, você trabalha Cristo, você trabalha a morte, você trabalha a ressurreição. Para tentar compreender alguma coisa. Todos morreram em Adão, como condição da tragédia, mas todos podem vir a ser vivificados em Cristo como condição da quebra desta tragédia. O trágico, todos nós já vivenciamos. Todos nós. Todos quantos estávamos lá fora, perdidos, sem professar fé em nada, tentando professar fé em alguma coisa, mas nunca tendo uma resposta absoluta e objetiva, vivíamos justamente esta tragédia. Então o trágico todos nós já vivenciamos, mas a quebra do trágico é para alguns de nós, mediante a fé. O lamentável é que o que eu posso atestar é que a quebra do trágico não é para todos, mas do ponto de vista bíblico é para alguns de nós. Entendem? E se querem saber quando é que eu posso ser um destes, é quando o reino de Deus tem mais importância na sua vida do que a sua própria vida. É quando os negócios do reino têm que falar mais profundo na sua alma, quanto os seus próprios negócios. É quando a adoração é legítima. É quando o vir para a igreja não se torna um peso e nem um fardo. É quando de fato você tem certeza que está caminhando em cima de uma promessa e que traz no seu coração pelo Espírito Santo uma esperança para alcançar esta promessa. O trágico é que todos morreremos. A quebra do trágico é que todos poderemos ser vivificados se crermos na ressurreição de Cristo, única e exclusivamente na ressurreição de Cristo. O trágico é a contínua condição de morte espiritual. A quebra do trágico é a mensagem do Evangelho pautada na ressurreição de Cristo para trazer vida espiritual. Então a gente sabe o que é tragédia. O mundo está vivendo tragédia. O mundo sempre sofrerá consequências da tragédia da queda do homem. Mas aqui dentro todas as possibilidades trágicas são quebradas. E a última possibilidade é que de fato você pode ter uma vida espiritual. Hoje você pode optar entre estas duas circunstâncias: ou viver esta tragédia, ou quebrar por definitivo esta tragédia na sua vida. E quando se quebra isto é porque você creu, é porque você depositou a sua fé, é porque de fato você compreendeu que Jesus Cristo, Ele é o único que pode atestar a sua salvação e te conduzir para além desta possibilidade, deste mundinho medíocre que nós vivemos, quer fora da igreja, quer para alguns de nós dentro da igreja, que não tem disponibilidade nem disposição para crescer. Mas a gente vai medianamente vivendo e tentando suportar os dias até talvez a nossa partida, e chegando talvez para alguns de nós a velhice, atestar: sim, eu fui cristão toda a minha vida, agora que estou com os membros amortecidos, estou aguardando a possibilidade de Ele vir me buscar. Mas não é assim. Porque se quebra a tragédia, você tem alegria. Se quebra a tragédia, você tem esperança. Se quebra a tragédia, você é mais do que vencedor. Se quebra a tragédia, você deixa de ser vitimista. Se quebra a tragédia, você olha para o outro com misericórdia, e você olha para si com justiça. Se quebra a tragédia, você aprende o significado da palavra perdão, você aprende o relacionamento adequado com Deus, e você tem disposição para adorá-lo, para servi-lo e para estar na sua presença o tempo todo. Necessariamente, uma condição para quebrar a tragédia é crer, e a outra condição para continuar na tragédia é descrer. É simples assim. Aquele que creu na mensagem do Evangelho, a Bíblia diz, este será salvo. Mas não é o ato de crer: sim, eu criei, mas continuo fazendo aquilo que fazia antes, não é? Não, é o ato de crer com transformação de vida, com profissão de fé, e declarar: sim, sou pecador, sim, sei que Cristo pode me remir, pode me purificar, pode me santificar, pode
a me garantir salvação, garantir vida eterna e garantir que um dia há de me ressuscitar dentre os mortos. Ainda Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz: Ele vos concedeu vida estando vós mortos nas vossas transgressões, nos vossos pecados. Então quem somos nós? O povo da tragédia ou o povo da adoração? Povo da tragédia ou povo da convicção? O povo da tragédia ou povo da esperança? O povo da tragédia ou o povo que compreende que não tem que ser um vitimista ante as circunstâncias e situações que se propõem por aí? Nunca tenha dó de si mesmo. Olha para com o outro, olha o outro, tenha compaixão, tenha dó dele, tenha misericórdia dele. Porque você é salvo. Você vai para o céu. Você traz em si uma palavra de que Cristo ressuscitou. Nunca tenha piedade de você mesmo. Ela não vai servir. Ela não vai te ajudar. Ela vai te estrovar. Ela vai te atrapalhar. Nunca queira ser mais do que o outro. Não vai funcionar também. Porque o protagonista aqui é Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não existem outros. Puxaram o meu tapete, ninguém te puxou o tapete. Ninguém olha para mim. Deus está olhando para você. O problema é que quando a gente fixa demais no ser humano, a gente quer a visibilidade do ser humano, e homens não precisam me olhar, porque homens não podem me salvar. Só Deus, mediante o sacrifício da cruz, o crer na ressurreição de Cristo, depende única e exclusivamente de você. Aqui não tem dom de fé, aqui não tem fruto do Espírito Santo. O ato de crer primário é quando você ouve a mensagem do Evangelho, você crê nesta possibilidade e posterior o Espírito Santo se encarrega de fazer o resto na sua vida, para te amadurecer, para te fazer alguém que de fato possa ter fé como fruto do Espírito, possa ter fé como dom do Espírito e possa ter a capacidade de sair desta tragédia que tanto assola e que tanto vem punindo homens, seres humanos, pessoas que passos largos estão caminhando aí para o inferno. Todas as vezes que tenho dó de mim mesmo, pessoas estão perecendo. Todas as vezes que olho só para o meu umbigo, pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Todas as vezes que deixo de anunciar que Cristo salva e que Ele ressuscitou dentre os mortos para nos trazer vida eterna, estou também permitindo que pessoas caminhem a passos largos para o inferno. Não fomos chamados para isso, irmãos. Todo cristão tem que ser casca grossa, não tem que ser bruto e estúpido para com o outro, mas nenhum tipo de circunstâncias deve afetá-lo. Entendem isso? Porque a promessa é que Deus já vos salvou, vos redimiu, vos santificou. Cristo ressuscitou. Cristo vos vivificou agora. Agora, se você pega um crente daqui, se você pega uma pessoa daí do mundo, lá de fora, ele está morto nos seus pecados. Você está vivo em Cristo Jesus, porque você confessou os seus pecados, você parou, supostamente abandonou a prática do pecado e se propor, eu não peco mais. Não, João está falando que de fato nós temos que ter a consciência de que somos pecadores, mas temos a capacidade também de chegarmos a Cristo o tempo todo e confessarmos os nossos pecados, porque então Ele é fiel e justo, Ele nos perdoa e nos purifica o tempo todo. Então a vida do cristão é esta: ele está caminhando, ele está anunciando, ele está proclamando, mas se ele parou e se ele sentiu necessidade de ter um tempo com Cristo para confessar os seus pecados, Cristo está ali outra vez para perdoá-lo. Bom, e que eu faço depois quando me perdoa os pecados? Você continua andando, porque é o Espírito Santo que vai estar te conduzindo, proclamando, anunciando, não tendo vergonha do reino, não se envergonhando.
Porque a mensagem bíblica também é que se você se envergonhar deste evangelho, naquele dia, o próprio Filho de Deus envergonhará de você. Então não cabe a nós termos este tipo de sentimento, senão que cabe a nós proclamarmos. Agora o enigma da ressurreição, irmãos. O que a Bíblia está falando? A ressurreição esbarra na ciência, pois a ciência vê a morte como algo irreversível. A fé cristã vê a morte como o começo de uma nova vida e posteriormente a ressurreição dentre os mortos. Então o enigma da ressurreição é justamente isto. A ciência desatesta, a fé atesta, o Evangelho atesta, o Espírito Santo atesta, o Pai atesta, o Filho atesta. Então temos em nós esta possibilidade de crermos continuamente. A fé cristã, ela vê a morte não como fim, mas como começo. Hoje o Evangelho dentro do nosso sistema de Brasil já vê a morte como fim também. Porque tudo se pode fazer enquanto vivo. E todas as promessas enquanto estando aqui. Por isso que a teologia de prosperidade é uma falha grotesca, porque nunca vai tentar empurrar na sua mente, no seu coração, de que um dia Cristo vai voltar, senão que vai estar te ocupando com bens materiais, e de repente Cristo volta e você fica. E a Bíblia ela está nos trazendo justamente o oposto disto, contra a ciência. Vê a morte como começo de uma vida, posteriormente a ressurreição dentre os mortos, que vai além da vida, que volta ao corpo. Então o que é ressurgir, irmãos? É complicado para quem não tem fé, mas é muito simples. Significa que eu morri, e quando então próprio Deus me ressuscitar, o meu espírito que está aguardando no paraíso, ele vai tomar forma no meu próprio corpo e eu poderei viver outra vez. Mas neste corpo corruptível, não, no corpo incorruptível, porque quando Jesus ressuscitou, ele subiu, ele foi glorificado, e a proposta é trazer corpos glorificados para o seu povo, para a sua igreja, para cada um de nós que aguarda e que espera ansiosamente a vinda de Cristo. Esta é a palavra bíblica. A vida eterna que volta ao corpo, que será glorificado com a glorificação do corpo de Cristo, não é somente voltar a viver no antigo corpo, é voltar a viver com um corpo glorificado, não mais tendente ao pecado, não mais susceptível ao erro. É voltar a viver num corpo perfeito dado por Cristo. Cristo, pela ressurreição, ele há de trazer corpo perfeito para aqueles que já partiram, para aqueles que já estão, do ponto de vista bíblico, no paraíso, aguardando o momento exato de vir buscar a igreja, ou de voltar para o seu povo. E nesse contexto não é o corpo da corrupção que se ressuscitará, mas é o corpo da incorrupção. É o que Paulo está falando aqui. Corpo perfeito, corpo sem mancha, corpo totalmente fora do pecado, sem defeito, não mais corruptível, corpo glorificado, corpo espiritual. Paulo está falando porque morre-se corpo carnal, ressuscita-se corpo espiritual. É o que ele está propondo. E no versículo 45, o primeiro homem, Adão, ele tornou-se ser vivente, mas o último homem, Adão, espírito vivificante. Ou seja, primeiro Adão, ele viveu, ele soprou, Deus soprou nas suas narinas, tornou algo, um ser vivente. Mas o segundo Adão, Cristo, espírito vivificante, com a promessa de trazer vida para aqueles que crescem nele. Isto já seria o suficiente, mas o apóstolo continua afirmando: eis que vos digo um mistério.
Ele está trazendo uma compreensão até meio perturbadora, porque alguma coisa que está oculto, ele está revelando para aquela igreja, e este mistério que ele está propondo, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. E ele está falando, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E posteriormente, quando a gente pega este contexto do que Paulo está falando, ainda pega outra epístola paulina, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Crente que está aqui, em busca de um benefício passageiro, ele está desatestando a sua possibilidade de ter vida eterna. Crente que está aqui porque creu na mensagem de que Cristo ressuscitou e que um dia voltará para o seu povo, para buscar a sua igreja, então estes são os que de fato estarão para sempre com o Senhor. Outro dia até ouvi um questionamento, mas não vai ser muito monótono viver no céu? Com este corpo seu você nem entra, mas com o corpo glorificado, todo dia será um contínuo amanhecer, é o que a Bíblia está falando. A melhor parte do dia é quando está amanhecendo. E perguntas infantis de crente, que tinha que compreender, bom, mas lá eu vou conhecer o meu pai? Não é? Eu já ouvi isso demais. Vou ter consciência de quem eu era na terra? A palavra de Deus está falando tudo sobre isto. A gente fica remontando um bocado de coisas e não pega o foco, não pega a mensagem central. Vou conhecer a todos e serei conhecido de todos. E vou lembrar daqui, com certeza vou lembrar. Porque uma das garantias da vitória é saber que eu estava sofrendo aqui, em lutas, em tribulações, em angústias. E Paulo está falando que ele chega a combater contra bestas feras em Éfeso, nesta carta. Eu vou lembrar de tudo isto e atestar a certeza de que eu venci, de que o meu galardão da vida eterna me fez agora tomar uma dimensão sobre todas estas coisas, porque eu estou vivendo em Deus e para Deus, não mais sujeito às intempéries deste mundo, não mais sujeito às provocações deste mundo, não mais sujeito a tudo quanto o mundo pode me causar. Estamos em quarentena ainda, não é? Pandemia, estamos vivendo este tempo de distanciamento, há alguns lugares ainda em isolamento. É tempo de aflição, é tempo de angústia, é tempo de fadiga. E no céu você vai ficar despreocupado, você vai estar com Cristo o tempo todo, você vai estar permanentemente com Ele. As aflições desta vida não nos alcançarão, mas teremos recordações para sabermos que triunfamos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, com a sã consciência, como homem perfeito, olhando para cada um de nós e orando. A Bíblia está falando isso. Intercedendo por nós. A Bíblia está falando isso. Então, para saber como eu serei, é simples. Você pega a ressurreição de Cristo como homem perfeito. Bom, e como Deus? Como Deus, não. Isto é coisa de um rapazinho que prega aí na internet. Mas eu sou o centro do coração de Deus, também não. É coisa de um outro rapazinho que prega aí na internet. O que nós somos, pessoas dignas de misericórdia, e que precisam alcançar graça, perdão, e que devem crer que Cristo ressurgiu, e que se Ele ressurgiu é a garantia de que um dia também haverei de ressurgir dentre os mortos. O que nós somos,
Pessoas tomadas de promessa de que venceremos a morte será totalmente aniquilada e que viveremos para sempre com o Senhor. E ainda falando aos Tessalonicenses, Paulo fecha: consolai uns aos outros com estas palavras. Então quem somos nós, amados? Cidadãos dos céus. Talvez a insistência tanto de Paulo quanto de Jesus está falando: ajuntem tesouro no céu, e Paulo está falando: pensai nas coisas que são de cima. A importância de ter o nosso tesouro garantido, a garantia da nossa fé, a certeza da nossa salvação, a garantia de que Cristo nos vivificou para agora e haverá de nos ressuscitar para sempre. E caso ele venha hoje, esta gleba que está aqui nem vai experimentar a morte. A Bíblia está falando: corpo transformado, os que morreram ressuscitados, e agora ambos perfeitos, arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Consolai uns aos outros com estas palavras. Quando a gente precisa de consolo hoje, a indicação de alguém: procura terapia. Mas o consolo é do Espírito Santo. Para crente, o terapeuta vai te arrancar dinheiro, vai te enganar, vai trapacear com você, e você vai fingir que está resolvido. Mas a primeira catástrofe que tiver, novamente surge o trágico que havia te levado para o terapeuta. Por isso o consolo certo sempre será pela palavra de Deus, sempre a garantia da palavra de Deus. E fechando esta mensagem, compreendam isto, irmãos: é fora de moda falar de pecado hoje, é fora de moda falar de exemplo da família como sendo Jesus e a igreja. É fora de moda falar assim: olha, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Não aceitamos esta possibilidade mais. É fora de moda falar de vida eterna. Não enche cofres da igreja. Não precisa fazer campanha para pôr porta no templo. Não precisa tentar sensibilizar os corações para tentar trocar os vitrôs. Eu acho que tem 28 a 30 anos cada vitrô deste daí. Então é fora de moda. Não fala de vida eterna, mas mete a mão no bolso do fiel e escapela ele. Extorque ele, extorsão. E a igreja está fazendo isto, extorquindo pessoas, mas o reino de Deus não faz isto. É fora de moda falar de vida eterna, porque se fala de coisas eternas, que é para o porvir, perco audiência, perco público, sou desatualizado, sou desinformado. Não tem como falar destas coisas e ao mesmo tempo falar de prosperidade. Então tudo isso é fora de moda. Mas se tem uma coisa que deve dar prazer neste contexto, é ser e estar fora de moda. Porque o Evangelho, a vida eterna, a ressurreição, o arrebatamento da igreja não é modismo. Assim, a mensagem finda com 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo que se cria aqui é modismo, mas o crente fiel, este vive para sempre. E não andamos por ideologia também, andamos por fé, em cima daquilo que a palavra de Deus atesta como sendo legítimo e verdadeiro. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, não preciso criar uma ideologia de que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Preciso ter fé. E quando você fala com fé para o outro, você leva convicção para o outro, e o outro passa a crer nesta possibilidade. E ainda palavras Luiz Felipe Pondé. Ele diz que ser ateu é brega.
e ele se afirma como sendo um ateu não praticante. E quando tenta esmiuçar o porquê de ele ser um ateu não praticante, e ser ateu é brega, porque para dentro do contexto do cristianismo, da fé cristã, você tem que ter uma condição muito mais bem elaborada para trabalhar a ressurreição de Cristo do que simplesmente falar, não, eu não creio. Você não trabalhou nada, você não é intelectual, você não cresceu, você não tem argumentos. E ele fala, então o cristão tem argumento, porque ele sabe defender com legitimidade a fé que ele defende. E nós estamos aqui, não como pessoas bregas, não como pessoas fora do tempo, não como pessoas fora de moda, mas como pessoas que estão aguardando a bem-aventurança vinda de Cristo. Se eu partir primeiro, tenho certeza, um dia Ele vai me ressuscitar. Se Ele vir, tenho certeza, serei transformado e juntos seremos arrebatados para encontrar com Ele nos ares. Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.